Olá, a paz do Senhor Jesus. Façamos hoje a leitura dos capítulos 43, 44, 45, 46, 47 e 48, se o Senhor Deus assim o permitir, do livro de Isaías. Bem, Isaías, capítulo 43. Só Deus resgata Israel. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém, aleluias, glórias a Deus. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. E eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga: a verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, e quem escolhi, para que o saibas, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós, enviei a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram. Estão extintos como um pavio se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar.
Teu primeiro pai pecou, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Pelo que profanarei os maiorais do santuário, e farei de Jacó um anátema, e de Israel um opróbrio. Façamos agora a leitura do capítulo 44. A soberania de Deus, a vaidade dos ídolos. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, esse que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artes de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são de entre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, emprega almagra, aplana com o cepilho e marca com o compasso. E faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipestre, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um almeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta, e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, com a outra metade come carne. Assa e farta-se, também se aquenta, e diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, e se inclina, e olha-lhe, e diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque se lhe untaram os olhos, para que não vejam, e os seus corações, para que não entendam. Nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer, metade queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne, e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não há uma mentira na minha mão direita? A promessa de livramento, a vinda de Ciro. Lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és. Ó Israel, não me esquecerei de ti.
Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai alegres, vós, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai vós, as partes mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai com júbilo. Também vós, bosques, e todas as árvores em vós, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo, que desfaço os sinais dos inventores de mentiras e enlouqueço os adivinhos, que faço tornar atrás os sábios e transtorno a ciência deles. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e as cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo funda-te. Assim diz o Senhor. Façamos agora, a leitura do capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater nações diante de sua face. Eu saltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que me não conhecesses. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus que te cingirei, eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura, dirá o barro ao que o formou, que fazes, ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai, que é o que geras, e à mulher, que dás tu à luz. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos. Eu, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e os sabeus, homens de alta estatura, se passarão para ti e serão teus, irão atrás de ti, virão em grilhões, e diante de ti se prostrarão, far-te-ão as suas súplicas, dizendo, deveras Deus está em ti, e nenhum outro Deus há mais.
Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão, e também se confundirão todos, cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados, nem confundidos em todas as eternidades. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra, e a fez, ele estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscar-me-ei em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos. Os que escapastes das nações nada sabem. Os que conduzem procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai-a e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor, e não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá: deveras no Senhor a justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Façamos agora a leitura do capítulo 46, do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Jabel abatido está, é a queda dos ídolos de Babilônia. Jabel abatido está. Janebo se encurvou. Os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram e se abateram. Não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel. Vós a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos trarei. Eu fiz e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardarei. A quem me farei semelhante, e com quem me igualareis, e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças. Assalariaram o ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar não se move, e se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disto, e tende ânimo, reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá, eu determinei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não estará longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei em Sião a salvação e em Israel a minha glória. Amém, aleluias, glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 47, do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada.
a queda de Babilônia. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha de Babilônia. Assenta-te no chão, não há já trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada tenra nem a delicada. Toma a mó e moe a farinha. Descobre a tua cabeça, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança, e não farei acepção de homem algum. O nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, tornei profana a minha herança, e os entreguei na tua mão. Não usaste com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E dizias, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste estas coisas em teu coração, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a delícias, que habitais tão segura, que dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti, no momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez, em toda a sua força virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias, por causa da abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me pode ver. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste no teu coração, eu sou e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá mal, de que não saberás a origem. E tal destruição cairá sobre ti, que a não poderás afastar. Porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação, que a não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das suas feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito ou se porventura te podes fortificar. Cansaste na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os aguareiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragna, o fogo os queimará. Não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes, desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Arrazoamentos, admoestações e promessas de Deus para com Israel. Façamos agora a leitura do capítulo 48 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Arrazoamentos, admoestações e promessas de Deus para com Israel. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e sabeis das águas de Judá, e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. E até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. Apressuradamente as fiz e passar. Porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso,
tu anunciei desde então, e tu fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissestes: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já os tenho ouvido, olha bem para tudo isto. Porventura não o anunciareis? Desde agora eu faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conheceste. Agora são criadas, e não desde então, e antes deste dia, não as ouviste, para que não digais: eis que já eu as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que obrarias muito perfidamente, e que eras prevaricador desde o ventre. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não a darei a outrem. Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei, e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós, e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho dito, também já o chamei, e eu o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, que procedem das tuas entranhas, como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado nem destruído da minha face. Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo. Fazei ouvir isso, e levai-o até ao fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. E não tinham sede quando os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha, fendendo ele as rochas. As águas manavam delas. Mas os ímpios não têm paz, disse o Senhor. Disse o Senhor. Amém, aleluias, glórias a Deus. Ô Senhor, é verdade. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor traga paz ao nosso planeta. Para que o Senhor dê um fim, Senhor, a essa guerra terrível que está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Em nome de Jesus, é que nós levantamos esse clamor. Em nome de Jesus, amém.